Muitos têm falado sobre a entrada da equipe Audi na Fórmula 1 e muitas vezes são rumores, mas aparentemente os rumores já estão acabando e o anúncio fica cada vez mais próximo da Audi chegar e dizer: estou entrando na Fórmula 1 nos próximos anos. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e muita gente espera e ansiosamente que novas equipes entrem na Fórmula 1, para que nós possamos ver mais vezes grids de 30 carros como antigamente nós conseguíamos ver. Novas disputas, novos pilotos, inclusive da base e talvez até mesmo pilotos brasileiros dentro da maior categoria do automobilismo mundial. E aparentemente isso acaba ficando cada vez mais próximo de acontecer. Algumas grandes fornecedoras estão de olho na Fórmula 1. Uma delas é justamente a Volkswagen, que é dona de grandes grupos também, que são fornecedoras ali de peças esportivas e de carros esportivos. Alguns exemplos são, por exemplo, a Audi e a Porsche. E claro, também tem a parte mais esportiva da própria Volks, mas aparentemente a Audi em si já está demonstrando interesse de entrar na Fórmula 1 e parece que ela já demonstrou sim o interesse para a própria FIA de entrar na Fórmula 1 até o ano de 2026, quando será trocado o regulamento de motores. E aí sim a Audi pode entrar ou como fornecedora ou como equipe em si dentro da maior categoria do automobilismo mundial. E aparentemente isso está cada vez mais próximo de ser confirmado em si. Se você quiser saber tudo sobre isso, assiste esse vídeo até o final, mas antes já deixa o seu like aqui embaixo e também ativa o sininho para todas as notificações se você já for um inscrito. Mas o principal é o like, o seu joinha, porque isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores. Isso sem contar que é de graça, então já deixa seu joinha aqui embaixo. Segundo o site Continental Circles, acaba que o racefans.net acabou anunciando aí que a Audi já confirmou para a FIA que vai sim estar na Fórmula 1 nos próximos anos. Aparentemente esse anúncio acontecerá na primeira semana de janeiro, é isso mesmo, tá cada vez mais próximo de acontecer e aparentemente deve entrar sim para a maior categoria do automobilismo mundial. Aparentemente vai entrar, no começo pelo menos, como fornecedora de motores, mas nós não sabemos o que pode acontecer posteriormente. A Renault provavelmente ali, como nós nos lembramos, era uma fornecedora apenas de motores, mas depois entrou, por exemplo, como uma equipe em si de Fórmula 1 e hoje em dia é a Alpine, que é uma das marcas ali da Mercedes, marcas esportivas de carro ao redor do mundo. Mas por que seria que a Volkswagen iria estar confirmando a presença da Audi através desse anúncio? Na verdade, a maioria das equipes da Fórmula 1 estiveram a favor do abolimento ali do MGU-H nos motores atuais da Fórmula 1 e para o novo regulamento de 2026. MGU-H é um sistema de recuperação de energia. Existem diversos sistemas num carro de Fórmula 1. Alguns sistemas recuperam energias dos freios, outros energia do turbo em si. O MGU-H é um desses sistemas e que acaba encarecendo o desenvolvimento dos motores. Isso não seria interessante para a marca Volkswagen, talvez para aplicar nos seus carros. Aparentemente, o interesse da FIA também com os novos regulamentos técnicos de motores a partir de 2026 também seria zerar a emissão de carbono, o que vai de encontro com a maioria das montadoras ao redor do mundo e acabando diminuindo o custo do motor. Isso se torna ainda mais interessante para a Audi e para a própria Volkswagen, ou seja, acaba que isso realmente nos mostra que é muito provável que essa confirmação aconteça sim. Aparentemente a fabricante enviou uma carta para Stefano Domenicali, que é o atual CEO da Fórmula 1. E além disso, também para Jean Todt, que era o antigo presidente da FIA, justamente falando sobre seu otimismo no progresso realmente dessa questão de regulamento e também da receptividade da Fórmula 1 de uma forma geral, com novas marcas entrando na categoria. Isso fala muito principalmente com um dos acordos que a maioria das equipes fizeram, que é uma questão de um pagamento de 200 milhões de dólares para uma possível entrada de uma nova equipe
dentro da categoria, ou seja, uma nova equipe teria que pagar R$ 1 bilhão para poder entrar na Fórmula 1. Mas me parece que a maioria das equipes acabou chegando a um acordo de permitir que essa multa seja um pouco mais baixa, se a Audi entrar como equipe ou como fornecedora. E essas novas regras dos motores acabam realmente deixando tudo mais interessante para a Audi. Parece que apenas é necessário a aprovação disso tudo pelo conselho da Audi, para que isso realmente seja firmado e anunciado na primeira semana de janeiro de 2022. E para quem não sabe exatamente como que vai funcionar esse novo regulamento de motores, é na verdade algo que vai se manter dos carros de hoje com pequenas modificações. O motor V6 vai continuar com toda certeza. Motor V6 turbo, né? Toda certeza vai continuar. Será abolido apenas o MGU-H, que é essa parte que deixa o motor mais caro. Mas o MGU-K vai continuar no carro. A parte elétrica dos motores também vai ser aumentada, justamente viabilizando uma maior eficiência energética e de potência dos motores. Provavelmente eles serão mais potentes do que o de hoje, mas serão menos barulhentos do que o de antigamente. Situação que pouquíssimas pessoas gostam, mas que na verdade acaba deixando os motores mais eficientes, trabalhando e desenvolvendo novos sistemas para os carros de rua e também deixando eles mais potentes e mais velozes também. E eu sei que todo mundo curte motores mais velozes na Fórmula 1. E claro, isso tudo é muito interessante para novas fornecedoras, novas montadoras estarem entrando na Fórmula 1. E isso tudo sem contar com um fato que talvez seja o mais importante. Também haverá teto de gastos com relação ao desenvolvimento das unidades de potência. A Red Bull mesmo vai aproveitar as unidades de potência feitas pela Honda, que já foram criadas para esse ano de 2021 e que continuarão a ser utilizadas em 2022, 3, 4, 5 e talvez em 2026 os novos motores irão chegar à categoria, ou seja, acontecerá esse novo teto de gastos que diminuirá ainda mais os custos de produção dos motores, o que incentiva ainda mais a Audi a entrar na Fórmula 1. E ela vai poder também arrastar novas equipes ou novas fornecedoras. Outra opção é a Porsche também. Poderiam entrar duas montadoras do mesmo grupo Volkswagen na Fórmula 1. A Bugatti é outra montadora que fala muito sobre a possibilidade de entrar à Fórmula 1. Nós ainda não sabemos exatamente se serão apenas fornecedoras de motores em si, o que seria bem difícil, já que nós já temos diversas fornecedoras. Nós temos a Renault, nós temos a própria Red Bull, a Ferrari e a Mercedes. Na verdade, são muitas fornecedoras. Se entrasse mais a Audi e a Porsche e a Bugatti, nós teríamos 7 fornecedoras e nós não teríamos equipes suficientes para lidar com todas essas. Ou seja, é muito provável que pelo menos uma delas, se todas elas entrasse com algum tipo de equipe na Fórmula 1, justamente para suportar esse novo motor que entraria na categoria. E seria realmente incrível se isso acontecesse, com toda certeza. Mas conta aqui embaixo, o que você acharia de mais 3 fornecedoras de motores entrando e talvez mais 2 equipes na Fórmula 1? Uma categoria com um grid de 24 carros? O que você acharia disso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Como o próprio chefe de equipe da Mercedes e o chefe de equipe da Red Bull, eu acho que é muito importante que novas equipes estejam entrando na Fórmula 1. Principalmente para incentivar os novos talentos da categoria. Muitas vezes pilotos de Fórmula 2 extremamente talentosos não têm a oportunidade de entrar na Fórmula 1 por falta de vagas. Muitos pilotos mais velhos acabam tomando essas vagas, porque ainda são muito talentosos. Um grande exemplo disso são Sebastian Vettel e o próprio Fernando Alonso, e até mesmo Lewis Hamilton, que já está fazendo 37 anos. Ou seja, pilotos velhos, mas que ainda têm muita habilidade para gastar e que acabam tomando, entre aspas, as vagas desses pilotos novatos na Fórmula 1. E justamente com novas equipes seria possível acabar trazendo esses pilotos novatos para a Fórmula 1, deixando algumas vagas para esses pilotos, que seria bem interessante e seria incrível na minha concepção. Nós poderíamos até mesmo ver
alguns brasileiros dentro da maior categoria do automobilismo mundial, se isso acontecesse. Mas como eu já disse, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre isso, e se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a notícia que eu trouxe, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.